Bom, né, então, continuando a partir desse ponto aqui, a gente vai dar uma revisada, certo? A gente vai dar uma rápida revisada aqui, para vocês poderem, para a gente poder relembrar, né? Vocês não, a gente todo mundo relembrar, tá? Então, lembre-se, nós estamos falando aqui sobre o Brasil holandês, né? Ou seja, a época em que a Holanda invadiu o Brasil, certo? Nós vimos aqui no começo do slide os motivos que levaram a essa invasão, até porque a gente foi uma, tipo uma traição, né? Eles foram meio Brasil, assim, os portugueses, né? O Portugal, né? Meio que foi traída pela Holanda, tá? Mas não foi uma traição planejada e tal. Foram coisas que foram acontecendo que levaram a isso, né? E aqui nós temos o motivo, né? A, a, a Holanda, ela tinha um acordo com Portugal, mas ela não se dava muito bem com a Espanha, né? Ela não tinha acordos com a Espanha. E o que é que acontece? O Dom Sebastião, né, que era o rei de Portugal, ele acaba morrendo nessa batalha, né? Em 1578. Depois, o Dom Henrique entra no governo, tá? Mas ele morre também, alguns anos depois aí, né? Você vê, 3 anos depois, ele morreu também, né? E acabou que a dinastia de Aves acabou, né? E essa dinastia de Aves era a dinastia, vamos dizer assim, entre aspas, tá, de pura, portuguesa pura, certo? E aí, como ficou sem ninguém no trono, o que é que acontece? Tá? Vamos relembrar aqui. O Filipe II da Espanha, tá? Que ele era o rei da Espanha, ele era o parente mais próximo, tá? Como não tinha ninguém da dinastia Avis, né? Ou Aves, tanto faz como você queira falar, né? Da dinastia Avis ali, que fazia parte da família real tradicional portuguesa, o parente mais próximo era o Filipe II. Beleza? Era o Filipe II. Então ele vai lá e acaba se tornando o rei dos dois países. Certo? E lembrando que a gente comentou na aula passada, gente, o que importa aqui não é a questão de dinheiro, a quantidade de dinheiro que ele passou a ter. Isso é irrelevante. Ele já era rei, ele já era rico. Entende? A questão aqui é o poder que ele passou a ter nas mãos. Porque agora ele não era mais rei de um país só. Ele era rei de 2 países. Certo? Bom, e aí ele vai começar a criar alguns órgãos para controlar o comércio, né, aqui no Brasil, né, lembrando que o Brasil era a colônia de Portugal, então o Brasil pertencia a Portugal. Em outras palavras, agora, a partir desse momento, o Brasil vai pertencer à Espanha, certo? Mas aí vem uma questão interessante. Como eu falei para vocês, pessoal, Portugal não tinha muito acordo com a Espanha. Aliás, Portugal não, a Holanda não tinha uma relação muito amigável com a Espanha, tá? E o que é que acontece? Em 1621, né, tá aqui, ó, proibição de negócios entre Holanda e Brasil, certo? Proibição de negócios entre Holanda e Brasil. Ou seja, fechamento dos portos aos navios holandeses. Então, foi aqui que começou a treta. Tá? Foi aqui que começou a treta. Porque a partir de agora, a Holanda não tinha mais um laço de amizade, né, com o Brasil, certo? E foi por isso, foi justamente por isso, né, que houve essa, entre aspas, essa traição, tá? Bom, então o que é que acontece? Invasão holandesa, né, como eu falei para vocês, agora definitivamente, né, não tinha mais nada que prendesse, entre aspas aí, né? Não tinha mais nada que prendesse a Espanha, né? No caso, não prendesse a Holanda, tá? Perdão. Então, agora que não tem mais nada que prender a Holanda, ela vai lá e invade o Brasil, tá? Então tem aí, ó, logo no primeiro ponto, reação, tá? A reação holandesa contra a Espanha, certo? Então o que, é que ele começa a fazer, gente? Olha só, começou a treta aqui, certo? Ataques na União Ibérica, tá? Pilhagem contra Salvador em 1604. Gente, olha só, Salvador no Brasil, certo? Então você vê, ó, a primeira invasão holandesa foi em 1604, tá? Então a Holanda invade o Brasil, tá? A região de Salvador, ali. Outra coisa importante que a Holanda fez, gente, foi a fundação da Companhia das Índias Ocidentais, certo? Ou seja, era uma organização, né, das atividades comerciais e montagem de ação para conquistar colônias. Então a Holanda começou a meio que se organizar. Meio que ela pensou assim, poxa, agora eu perdi o meu local de maior comércio que eu tinha, então agora eu vou começar a dominar outras regiões, certo? Então ela fundou aí, chamada Companhia das Índias Ocidentais. Pessoal, alguma dúvida até agora na revisão e nesse primeiro ponto aqui? Me dá um feedback, por favor, vocês aí, porque eu estou meio preocupado, né? Bom, com relação à invasão, gente, com relação à invasão, então perceba uma coisa aqui, tá? A invasão de fato,
ela vai se dar oficialmente em 1624. Tá lembrando que a data não é importante. O local, sim. Tá? Então, olha só. A primeira invasão foi em 1624, né? Foi uma rápida ocupação de Salvador, né? E, obviamente, aí um ano depois eles se renderam, eles acabaram saindo, tá? Então, a Holanda invadiu Salvador, né? Passou um ano ali, mas depois de pouco tempo ali, chegando a um ano e pouquinho ali, eles já foram expulsos. Tá? Eles se renderam e foram expulsos. Beleza? Mas, pessoal, aí que vem uma coisa interessante. Tá? Tem uma coisa interessante. A Holanda não desistiu. Tá? A Holanda não desistiu. Ela invadiu a primeira vez, foi expulsa e ela não desistiu. Olha que interessante. Depois, né? Depois aí, 4 aninhos depois, ela foi lá, 5 aninhos depois, ela foi lá e invadiu de novo. Só que agora ela invadiu Pernambuco. Tá? Ela invadiu Pernambuco. E, gente, agora sim, de fato, essa invasão aqui deu certo. Tá? Essa invasão aqui deu certo, até porque eles já vieram mais preparados e tal. Tá? Gente, vocês estão me acompanhando, né, até aqui? Então, o que você tem que aprender até agora? O motivo que levou à invasão holandesa, tá? Ou seja, aquela quebra de tratado, né, entre Portugal e Holanda, né, até porque a Portugal agora pertencia ao rei da Espanha, né? Então a Holanda vai lá, invade primeiramente o Salvador, passa só um aninho ali, né, não passa muito tempo, passa só um aninho ali e já eras, né? Eles vão ser expulsos, mas eles não desistiram. 5 anos depois, eles voltam e invadem de novo o Brasil, só que agora não mais em Salvador, eles invadem agora Pernambuco, beleza? Então, olha só, montagem de esquadra de 56 navios, né? Então, chegada ao litoral de 14 de fevereiro de 1630, tá? Então, eles chegaram aí no litoral de Pernambuco, tá? Em 1630. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Não? Tudo bem? Não. Beleza, gente. Olha só. Então eu vou parar por aqui por hoje, tá? Eu vou parar por aqui por hoje, porque essa parte aqui da invasão holandesa em Pernambuco, eu quero dar um destaquezinho maior, tá? Eu quero dar ter um tempozinho maior, tá? Então amanhã, aliás, gente, pensando bem, vai ter que ficar para a semana que vem, né? Porque amanhã vai ser a correção da avaliação, tá? Não faltem, certo? Não faltem. Teve bastante gente que ficou em história e teve gente também que passou em história, mas assim, errou muitas questões, tá? Então não pense assim, eu não fiquei, então não vou assistir a aula, vou dar um perdido. Gente, vocês erraram muitas questões e de um assunto fácil, muito fácil, certo? Porque aquela primeira fase do Brasil ali, do Brasil colônia, pré-colonial e o colonial, cara, é um assunto dos mais fáceis que tem para você aprender. E até os que passaram erraram muitas questões e questões bobas. Tá, gente? Então não faltem amanhã. Certo? Então a gente vai parar por aqui por hoje. Oi, meu amor, pode perguntar. Eu acho que nas provas do EAD, essa foi uma das melhores provas que eu já fiz. Exatamente, Larissa, né? Assim, é um assunto, cara, assim, como eu falo para vocês, eu não curto muito dar aula sobre Brasil, sendo bem sincero, porque só me estressa, só me deixa indignado. Mas essa primeira parte, cara, é legal você entender ali a formação, o escambo, as feitorias, né? A questão do pau-brasil, né? Ali as capitanias hereditárias, o capitão donatário. Cara, eu acho muito legal esse assunto. Eu, particularmente, eu acho muito legal esse assunto. Entende? E assim, teve muita gente que errou cada questão boba, velho, assim que eu olhei e digo, meu Deus, eu acho que, sei lá, acho que eu falei aramaico nesse momento. Tá, pessoal? Então, amanhã não faltem, tá? Esse ponto aqui a gente vai continuar a partir da próxima aula de história, tá? Provavelmente vai ser semana que vem, tá na terça-feira. E amanhã a gente vai fazer a correção da prova, certo?